Vejamos como criar a lista de contatos. Então, quando o usuário aqui no sistema vier na opção de menu contatos, vai ser apresentado para ele a página que apresenta a listagem de contatos, certo? Então, na aula de hoje vamos ver como construir esta estrutura, ok? Vou fechar aqui então. Então, para isso, para construir a lista de contatos, a primeira coisa que nós temos que fazer é montar a listagem, né? Para que apareça para o usuário, né, selecionar um determinado elemento da lista para fazer edição, exclusão ou até mesmo inserir um novo registro, certo? Então nós vemos aqui no index.js, nós vamos ter que fazer inicialmente umas modificações aqui na parte que lista, que gera, né, renderiza para o usuário a lista de contatos, porque nós temos que passar aqui agora para essa página, né, nós temos que passar esta lista, né, de elementos que serão apresentados aqui na forma de uma tabela, certo? Então, para isso, nós temos que ir lá no modelo de dados de contatos, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que usar aqui o findAll para elaborar, né, fazer uma busca na tabela e montar todos os registros, buscar todos os registros de contatos previamente cadastrados para serem apresentados naquela tabela, tá? Bom, eu vou fazer essa busca aqui ordenado, né, então vou usar aqui a cláusula order para buscar ordenado pelo nome, tá? Então vai vir todos os contatos ordenados pelo nome do contato, pelo atributo nome, né, lá da tabela. E tem outro detalhe aqui também que diferencia esta lista de contatos da listagem de categorias, é porque existe uma relação aqui de contatos com categorias, né? Então os contatos são classificados em categorias. Então ali vai ser apresentado para a gente na tela, vamos voltar lá para a gente, né, verificar a aparência daquela lista. Então se eu for aqui em contatos, nós vamos ver aqui que na listagem nós vamos mostrar os dados do contato, né, o ID do contato, o nome, o e-mail do contato, o nascimento. E ao lado aqui nós vamos mostrar, né, qual é a categoria desse contato, né? Nós já vimos que lá na tabela de contatos, para fazer essa relação do contato com a categoria, nós temos um campo aqui que é o ID da categoria, né, que é a chave estrangeira, que permite essa relação, né? Permite a gente fazer um relacionamento de um contato com uma determinada categoria. Ou seja, permite a gente classificar um contato em uma categoria. Só que aqui na listagem para o usuário nós não vamos mostrar o ID da categoria, nós vamos mostrar a descrição da categoria, certo? Bom, para que a gente possa ter aqui os dados da categoria junto com os dados do contato, nós temos que aqui, né, na renderização, antes da renderização, no momento que a gente está montando, né, a lista de contatos, além dos dados dos contatos, o nosso findAll vai ter que trazer também os dados da categoria. Vai ter que trazer o ID da categoria e a descrição, tá, da categoria desse contato. Então eu tenho que incluir aqui, então a gente usa aqui uma cláusula que é include. Eu vou incluir junto com os dados do contato o modelo de dados de categoria, né? Então vou trazer junto as categorias aqui, né, para serem apresentadas, apresentada a descrição lá na tela para o usuário. Então eu vou incluir aqui o modelo, né, o modelo categorias que nós temos aqui no nosso programa, certo? Então, além do modelo de contatos, nós vamos incluir também aqui o modelo de categorias, tá, no nosso findAll. O erro que eu tenho um errinho que é o que eu fechei aqui, na verdade, eu tenho que fechar aqui no final. Aqui, ó. Agora sim. Então, esse findAll aqui vai buscar para a gente, né, todos os contatos previamente cadastrados com os dados da categoria desse contato, né, o ID e a descrição. Ao finalizar essa instrução, eu vou ter um objeto, né, uma lista de contatos, que nós vamos passar então para a funçãozinha then. Então, ao terminar o findAll, então execute a seguinte função, né, que recebe como argumento a lista de contatos retornadas pelo findAll, tá? Então, o findAll vai retornar uma lista de contatos e nós vamos passar para o then.
E aqui que ele vai então renderizar para a gente a página que vai apresentar a listagem dos contatos. Aqui. Ok? Nós vamos passar para essa página como parâmetro, né? Essa variável contatos, que nada mais é do que a lista de contatos retornada, né, pelo final. Ok? Então é isso. Tá? Quando chegar essa requisição, barra contatos, lá da nossa aplicação, né, a nossa aplicação então vai gerar dinamicamente os registros, né, a listagem, o conjunto de contatos que tem lá na tabela de contatos, com os dados da categoria e devolver para a página de listagem para o usuário. Ok? E aí, lá na página de listagem, só deixa eu finalizar aqui. Ok. Então, lá na página de listagem, tá, aqui no contatos EJS, nós vamos usar agora esta variável, contatos, para montar aqui na nossa tabela, né, mostrar aqui na nossa tabela a listagem dos contatos previamente cadastrados. Então, para isso, nós vamos substituir este comentário, né, por uma tag aqui, na entrada numa tag do EJS, para a gente poder inserir instrução aqui em JavaScript que vai percorrer a lista de contatos. Então, para cada contato presente nessa lista, nós vamos executar uma função que recebe como parâmetro um objeto contato, certo? Vou fechar aqui. Fechamos aqui a tag. E aqui também fechamos, né, a instrução. Aqui fecha a instrução. Ok. Então, nós vamos percorrer a lista de contatos. E para cada contato encontrado nessa lista, nós vamos apresentar aqui na forma de uma tabela, tá? Na forma de linhas de uma tabela. Então, a gente tem que criar aqui, né, a linha da tabela. E dentro desta linha, nós vamos apresentar as seguintes colunas: o ID, o nome, o e-mail, o nascimento e a categoria, certo? Então, nós vamos ter o TD, onde nós vamos apresentar percentual igual do contato ponto o ID, percentual, fecha aqui. Depois, outra coluna, onde nós vamos apresentar percentual igual do contato ponto nome, fechamos aqui. Depois, outra coluna, onde nós vamos apresentar percentual igual contato ponto e-mail, fechamos novamente. Outra coluna, percentual igual contato ponto nascimento, fechamos. E por fim, nós vamos apresentar também, né, o contato ponto categoria, e dessa categoria eu quero a descrição da categoria, certo? Veja que a gente tem aqui o objeto inteiro, categoria, que nós passamos lá quando a gente montou a lista, tá? Então essa é a estrutura inicial da nossa página de listagem, tá? Só vou salvar ela aqui, Ctrl S para salvar, ok? E aí nós podemos testar aqui essa aplicação, tá? Então, deixa eu limpar aqui a tela, Node Index, ok, agora deu certo ali. Aí nós vamos abrir aqui o navegador, só deixa eu fechar ele antes aqui, vamos abrir, localhost 3000, ok, e agora nós vamos apresentar a listagem de contatos. Ok, tá aí. Então ele apresenta para a gente, né, os dados do contato, o ID, o nome, o e-mail, o nascimento e a categoria desse contato. Notem que a data, ela saiu aqui num formato estranho, né, para nós, né? Porque saiu primeiro aqui o ano, depois o mês e o dia por último aqui, né? Isso aqui é chamado de um formato de data padrão aqui, universal, né? Um padrão ISO de data, né, que é utilizado pelas aplicações, né? Mas para nós aqui não soa muito familiar, né? Porque primeiro para a gente aqui é o dia, depois o mês, depois o ano. E até o separador não é no hífen, né? E sim a barrinha. Então o que nós vamos fazer? Eu já criei
nessa nossa aplicação aqui, né, e já inseri aqui, uma biblioteca, né, eu criei uma funçãozinha que vai formatar essa data aqui para apresentar para o usuário aqui de acordo com a nossa formatação, né, que nós estamos acostumados. Então, para isso eu criei dentro aqui na pasta public, dentro desse CSS, junto aqui com, dentro do JS, junto aqui com o arquivo de JavaScript do Bootstrap, eu coloquei um arquivo a mais, que eu chamei de util.js. E aí dentro desse util.js, eu criei uma funçãozinha chamada formatadata, que recebe como argumento uma string representando a data, né? Tá? E o padrão que eu quero de formatação desta data. Se eu quero formatar essa data no nosso padrão, né? Padrão brasileiro aqui, BR, ou o padrão ISO, que é aquele que eu mostrei anteriormente para vocês, certo? Então essa funçãozinha, ela faz o seguinte, ela pega esse elemento aqui, essa string que foi passada como parâmetro, né? E divide, né? Separa os elementos que estão ali dentro, né? Os dígitos que estão ali dentro, que são separados por esse tracinho, e cria um array a partir, né, desta string, ok? E neste array nós vamos ter o dia, o mês e o ano separados, certo? Então a gente decompõe aqui cada um desses elementos, né? O dia, o mês e o ano, e pegamos essas partes da data, né, tanto dia, mês e ano, e remontamos de acordo com o nosso padrão aqui, ó. Então se for passado, por exemplo, o padrão BR, né, então nós fizemos um teste aqui, ó, se o padrão for igual a BR, né, nós vamos devolver a data formatada desta forma para o usuário, certo? Com dia, barra mês, barra ano. Caso contrário, a gente devolve a data formatada no modelo ISO, né, universal, que é aquele com ano primeiro, tracinho mês, tracinho dia, tá? E exportamos aqui esse módulo com o nome de formatadata para a gente poder utilizar, importar nas nossas aplicações, certo? Bom, o que a gente vai ter que fazer de modificação na nossa aplicação para usar essa funçãozinha formatadata? Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, é o seguinte, no nosso index.js, né, quando a gente atende a requisição barra contatos para montar os dados que serão apresentados na lista, além de passar aqui como parâmetro para a nossa página contatos, né, o nosso template contatos EJS, nós temos que passar também, né, junto aqui essa funçãozinha, né, como parâmetro. Então vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de formatadata e vou passar como parâmetro aqui, né, essa nossa função formatadata para usar a formatação de datas para o usuário, para ficar bonitinho lá na tela, tá? Bom, essa formatadata, né, ela é uma funçãozinha que ela está dentro lá do nosso útil, né, nosso módulo útil, como eu acabei de mostrar para vocês. Então eu tenho que fazer a importação desse módulo aqui, né? Eu fiz a exportação lá, quando eu criei ele, e aqui eu vou ter que fazer a importação para poder usar aqui no meu programa. Então, vou importar o formatadata, require, ele está dentro da pasta atual, dentro da subpasta public, eu tenho então uma subpasta chamada JS, e dentro dessa subpasta eu tenho então o meu útil, né, o meu módulo útil, que é aquele que nós criamos, né, para trabalhar com formatação de datas. Então olha o caminho aqui, ó. Certo? Nós estamos aqui no nosso index.js, está no mesmo nível, né, da pasta contatos. Se a gente for observar aqui, deixa eu dar uma minimizada aqui. Aqui. Nosso index.js está no mesmo nível de contatos. Então, dentro de contatos tem o public, é o que nós estamos vendo aqui, ó. Então, ponto é a pasta contatos. Então, dentro de contatos nós temos a pasta public. Dentro da pasta public nós temos a pasta JS, e dentro da pasta JS nós temos o arquivo útil, né, .js, que nós estamos importando aqui e vamos referenciar na nossa aplicação com o nome de formatadata. E lá embaixo, então, aqui, né, quando a gente for montar a listagem dos contatos, a gente passa esse formatadata para ser usado lá na nossa aplicação, tá? No nosso no nosso contatos EJS, né, para formatar a data, ok?
Então aqui no nosso contatos EJS, a gente já pode utilizar agora essa funçãozinha para mostrar essa data aqui do usuário, de nascimento do usuário, né, do contato, formatado, né, de acordo com o nosso padrão. Então eu vou fazer o uso dela aqui, usando aqui o formata data, que recebe como argumento uma data, né, que é esse elemento que nós temos aqui, vírgula, o tipo de formatação dessa data, de que forma nós vamos formatar essa data, no nosso formato, que é o BR. Tá? Fecho parênteses aqui. Vou salvar aqui, e quando a gente for testá-la agora, só deixa eu fechar aqui, vamos abrir novamente. Quando a gente for testar a nossa data, opa, eu esqueci lá de salvar, só um momentinho. Eu esqueci de interromper aqui a execução antes. Beleza. Aí, aqui tem que salvar também. Salvar todos. Node index novamente, para executar. E aí vamos abrir aqui o navegador. Vamos lá, localhost 3000. Agora sim. Vejo que a data vai aparecer formatadinha, né, com dia, barra o mês, barra o ano. Certo? De maneira correta agora para a gente. Bom, na sequência, a gente vai agora trabalhar, né, a forma de construir as opções aqui, né, as outras ações nesta listagem de contatos. Né? Então, além da possibilidade de a gente incluir um novo contato a partir dessa tela, dessa página, a gente pode também editar um contato ou excluir esse contato. Né? Então, nós vamos ver agora como trabalhar essas duas ações.